Beleza. O que eu vou falar hoje, pessoal? Vou falar do equilíbrio nas relações, o equilíbrio entre o dar e o receber, porque é um tema muito comum no dia a dia. Eu recebo muitos pacientes onde uma das questões que a pessoa passa no momento tem relação com o equilíbrio de vida, tá? Equilíbrio entre o dar e o receber. Olha, eu acho que às 10 da noite vai começar o novo horário da live, viu, gente? Enfim. Depois te falo, Rubens, sobre o workshop, tá bom? Me manda uma mensagem logo em seguida. Então, todo esse conteúdo que a gente vai falar aqui hoje é muito comum no meu dia a dia. São temas que a gente vivencia tanto na reprogramação biológica quanto na constelação familiar. E esse tema que eu vou falar hoje é um tema que faz parte da grade da reprogramação biológica, a nossa turma que a gente vai abrir agora em outubro, tá bom? Se você tiver interesse também, tá convidado para ter uma possibilidade de transformação aí. Então, o tema é o equilíbrio entre o dar e o receber, o quanto isso pode influenciar na nossa vida. Érica, seja bem-vinda na nossa live, primeira vez. Convida quem vocês quiserem aí. O quanto isso pode influenciar na nossa vida. O que eu vou pedir para vocês, pessoal? Fazer uma coisa que eu nunca pedi. Segura as perguntas mais pro final da live, tá? Porque eu sei que às vezes dá contexto na hora, mas talvez a gente perca um pouquinho o rumo, tá bom? Então, vai segurando suas perguntas, vai anotando aí, que quando eu estiver acabando a live eu falo, agora manda as perguntas que eu vou responder pergunta por pergunta, para que eu possa correr com o tema que eu preparei para vocês aqui, tá bom? Tá tudo separadinho para falar para vocês. Às vezes a pergunta que você tem é o que eu vou falar daqui a pouco, só por isso, tá bem? Então, o equilíbrio das relações faz parte de uma das leis sistêmicas. E quando a gente fala de leis sistêmicas, pessoal, é muito legal e interessante porque as pessoas perguntam, puta, mas isso existe? Isso é real? Acontece mesmo? Não acontece? A gente percebe na prática que todas as vezes que essas leis são violadas, elas causam algum emaranhamento na vida. E cada uma tem a sua questão. No meu Instagram aqui, eu pedi para as pessoas mandarem perguntas relacionadas ao tema equilíbrio. Eu separei algumas aqui. E vocês vão ver que o equilíbrio está muito ligado ao pertencimento, que está muito ligado à ordem também, tá? Então, é difícil separar uma lei da outra. Tá, mas isso realmente influencia na nossa vida? Cara, assim como a gravidade você não vê, mas sabe que ela existe, as leis do amor acontecem da mesma forma. E o fato, às vezes, de você não conhecê-las faz com que você viole muitas delas durante a vida inteira. E isso vai causando emaranhados na sua vida. Causando emaranhados na sua vida, você vai se amarrando e chega um determinado momento que você fala, não dá mais, eu estou vivendo um caos e eu preciso mudar. E o caos, eu sempre digo aqui, é uma coisa muito boa, porque o caos traz possibilidade. Então é quando você estava fudido, cagado, que você foi procurar um terapeuta. É quando você estava numa situação insuportável, numa relação abusiva, que você falou, não dá mais. Então o caos teve que vir para que você mudasse a sua frequência, mudasse a sua postura, para que aquela situação acabasse. Então o caos ele não deixa, nada mais é do que possibilidades, tá bem? Então falando exclusivamente da lei de equilíbrio de troca, que é a lei da compensação, que o Hellinger fala da constelação, ele observou que nas relações elas precisam estar em equilíbrio. Aí, nossa, todo mundo fala de equilíbrio. Não, você tem que levar uma vida equilibrada, porque o equilíbrio da vida é o tchan, é o sucesso, mas quantas vezes a gente não está equilibrando porra nenhuma na vida? Às vezes nesse momento você está aqui porque você não está equilibrando nada. Então, viver em equilíbrio para se ter harmonia. Se uma pessoa faz demais pela outra e não acontece essa troca, acontece grosseiramente a primeira violação dessa lei, que é o desequilíbrio. Eu faço muito pela minha parceira e aí a minha parceira não retribui daquilo que eu quero, tá? Claro que essa questão do aquilo que eu quero tem que ver se essa pessoa, o parceiro ou a parceira, a relação do sócio, a relação do trabalho, do amigo, não existe uma representação aí. Eu tenho problemas com a minha mãe e aí eu passo a olhar na minha parceira, a minha mãe, a gente tem briga por causa disso. Tá? A gente não vai falar dessa lei hoje, a gente vai falar só do equilíbrio de troca.
tá? Como a gente compensa essas relações. Eu quero começar falando para vocês vou falar de irmãos aqui, tá, Sandra? A Sandra perguntou aqui no Facebook, fala sobre a troca entre irmãos. Eu vou falar para vocês das relações familiares. Eu vou começar por uma relação que a gente tenta compensar a vida inteira e a gente nunca, entenda bem, nunca vai conseguir compensar essa relação nessa vida, que é a relação entre pais e filhos. Então, o bem mais precioso que a gente tem na vida é a própria vida, tá? Tanto que quando você quer conscientemente ou inconscientemente culpar os seus pais por algo, a tendência é você ser fracassado, triste ou atrair situações de morte ou até suicídio, tá bom? Então, essa relação entre pais e filhos a gente não compensa na vida. Não há um equilíbrio, tá? A gente está sempre tentando compensar, mas não há um equilíbrio que fala assim, nossa, agora equilibrou, fechou, não tem mais problema. Não é assim. Ela sempre tende a desequilibrar e desequilibra mais pro nosso lado. O lado que você fala assim, eu tô sendo ingrato com o meu pai, eu tô sendo ingrato com a minha mãe. Fala, porra, minha mãe me pediu aqui de novo dinheiro porque ela não tem dinheiro e ela tá fodida com grana e, nossa, eu tenho que mover céus e moinhos para conseguir dar para ela. Porque, nossa, é a minha mãe, como é que eu vou falar não pra minha mãe? E aí são as coisas que eu mais escuto no consultório. Como eu vou falar não pro meu pai? Como eu vou falar não pra minha mãe? Como eu vou falar não pra quem me deu a vida? E o sentimento que está por trás disso é, se eu falo não para quem me deu a vida, eu estou negando a minha própria vida. Eu estou sendo ingrato. E não necessariamente acontece isso, gente. O fato de você ser ingrato é você não agradecer a vida que te deram. Agora, se numa situação de, por exemplo, financeira, a sua mãe te pede dinheiro sempre, você sustenta sempre a sua mãe. Claro que numa situação onde a pessoa precisa, necessita, você tem que dar aquilo que te cabe. Mas eu atendo no consultório pessoas que se endividam, que param a vida, que dão um stop na vida conjugal, na vida familiar da pessoa. Por exemplo, aqui em casa, vai eu, Fernando e a Clara, e o Luca agora. E eu paro a minha vida, eu comprometo a vida da minha família, agora, dessa família, para tentar salvar a família que me deu a vida. Pelo simples fato de saber que essa relação de troca ela está desequilibrada. Estando desequilibrada, eu vou tentar compensar. Sempre tentando compensar, eu acabo me quebrando, tá? Seja emocionalmente, financeiramente, fisicamente, do tipo, puta, eu preciso carregar o peso das costas, eu preciso carregar as pessoas nas minhas costas, tá? Então, essa relação, para finalizar o assunto pai e mãe, essa relação a gente não equilibra, nunca na vida, tá bom? A gente vai tentar compensar, mas tem que ter os seus meio termo ali, sabe? Para você saber a hora de intervir, a hora de saber falar não. E tem muita gente que tem medo de falar não para pai e mãe. Quando você fala, às vezes, um não, mas não por causa, tipo assim, vai se fuder, porra, tá sempre me pedindo dinheiro, tá sempre me pedindo ajuda. Isso é uma exclusão, é uma outra lei que a gente pode falar um outro dia. Com esse sentimento, as coisas não vão andar nem para os seus pais, nem para você. Agora, se você olha para a situação e você fala assim, olha, isso vai comprometer a vida da minha família, isso vai comprometer, está comprometendo demais, e você tem receio de falar não, às vezes é o não que você vai dar que vai empoderar os seus pais, estamos falando de pais agora, tá? Que vai empoderar os seus pais a buscarem uma coisa nova, a realmente se mexerem, falar, caramba, agora vai ter que dar um jeito. Então você proporciona, não que você é o causador, mas você proporciona que o caos chegue ali para que a mudança possa acontecer. Como nós falamos anteriormente, o caos ele é uma possibilidade, ele abre um campo de possibilidades, e nessas possibilidades, quando você bota a sua cabeça, quando você se pergunta e fala, o que eu posso fazer agora, é diferente de você falar, não dá para fazer nada. Ou tipo, tá muito difícil. Se trocar simplesmente o tá muito difícil pro o que mais é possível, o que seria possível, o seu cérebro trabalha de uma outra maneira. Então, quando você faz uma pergunta para você mesmo, o seu cérebro é estimulado a pensar de uma outra maneira. Então,
Para finalizar, essa relação pai e mãe jamais será equilibrada e a gente tem que tomar bastante cuidado nessa compensação. Opa, voltou. A gente tem que tomar bastante cuidado com essa compensação, para que você não dê demais a ponto de carregar o mundo nas costas, de adoecer e passar por problemas por conta desse desequilíbrio em relação ao pai e mãe, tentando compensar uma relação que ela não será equilibrada, tá? Pode ser que às vezes você não teve o amor do seu pai e da sua mãe, pode ser que você não teve aquilo que você esperava dos seus pais e hoje você tenta fazer o máximo para que seus pais olhem para você, num pedido desesperado de, pelo amor de Deus, olha para mim, tá? Isso também é muito comum. Então, beleza. Só para a galera que entrou depois, eu vou pedir para vocês guardarem as perguntas mais para o final, porque como eu tenho bastante coisa para falar, talvez o que eu vou falar daqui para frente vai responder o que vocês estão falando, tá? Só pegando um gancho aqui, e caso de ser ruim um pouquinho, seria isso? Não entendi, Sandra. Você pode explicar melhor a sua pergunta? Nas relações profissionais, pessoal, uma coisa que eu vejo muito no dia a dia, e aí você aí que está trabalhando, que você é trabalhador, se houver algum desequilíbrio nas relações do seu trabalho, também comenta um pouco mais para frente para a gente responder, tá bem? Relação do trabalho é quando um faz demais pro outro. Ou tem aquele funcionário que fala, pô, você quebra esse galho para mim? Pô, faz isso para mim? Pô, faz aquilo para mim? Vou dar um exemplo disso num atendimento que eu fiz muito recente, há 2 semanas atrás. A menina tinha uma irmã. A pessoa que veio fazer a sessão de reprogramação biológica tinha uma irmã. E essa irmã tem um cargo muito foda num hospital muito foda em São Paulo. As duas são médicas, tá? E para a outra irmã ter um cargo muito foda num hospital foda de São Paulo, os pais sempre valorizaram demais essa pessoa. Essa irmã que trabalha no hospital foda. E aí essa irmã, que também é médica, mas não trabalha no hospital foda, mas tem a vida que ela quer, né? Ela escolheu fazer isso, ela está sempre tentando compensar com a irmã, e então perguntaram de irmãos, estou começando a falar de irmãos já, que também tem a ver com relacionamento profissional. Ela tenta compensar para que quando ela faz as coisas para a irmã pede tudo para ela. Ah, faz isso para mim. Ah, posso usar a sua empresa para emitir nota? Posso fazer isso? Pô, faz isso para mim, faz isso para mim. Ela mesmo querendo falar não, ela não fala não. E por que ela não fala não? Porque quando ela fala não para a irmã, os pais falam, porra, você poderia ajudar a sua irmã. Sua irmã trabalha no hospital tal, sua irmã trabalha com isso, sua irmã faz pesquisa do caralho, não sei da onde. Então ela faz e ela desequilibra essa relação. Mesmo querendo falar não, quando ela não está suportando aquilo, quando ela não fala não, ela desequilibra a relação com os irmãos. E não deixa de ser uma relação profissional, tá? Então, pega essa situação, a pessoa tem uma empresa e a outra pessoa fala assim, pô, você pode emitir nota para mim? Aí a pessoa pensou assim, ah, não custa para mim, porque tudo bem, eu já tenho que emitir nota. Mas custa porque desequilibra. Quantas vezes, parem para pensar, você fala assim para a pessoa, ou você leva uma vida do tipo, não, isso é tranquilo para mim, não, isso não pesa para mim, e chega lá na frente, em algum determinado momento, você vai querer essa compensação. Você vai esperar que haja uma moeda de troca. A moeda de troca não necessariamente é grana, é o dinheiro. Pode ser um reconhecimento, às vezes não é o suficiente. Às vezes a pessoa não te reconhece, às vezes a pessoa só te procura para pedir ajuda e não há uma troca nisso tudo. Eu vou falar um pouco disso mais para frente. Então, essa relação precisa ser equilibrada não necessariamente com dinheiro. Ela precisa ser equilibrada da maneira que você sente que precisa ser equilibrada. Porra, então a minha irmã pede sempre conselho pra mim. Ela nunca me dá um bom dia, mas só me chama quando é bucha. Chega um determinado momento que desequilibra. Então você vira o terapeuta da pessoa, você ajuda a pessoa o tempo todo. E qual que é a moeda de troca? Aí entra o lance da autenticidade que a gente vai falar muito no Falando as Claras. Que é como seria pra você se você expressasse pra pessoa que dessa maneira, quando a pessoa te procura só para isso, não tá legal, tá descompensando. Quantas relações, a gente para pensar agora,
quantas relações já não que a gente tem ou tinha não acabaram porque faltou um diálogo, uma autenticidade, uma conversa sincera para falar, olha, fulano, tá demais para mim, não tá dando. Tá realmente desequilibrado para mim. Mas as pessoas esperam chegar na tampa, sabe, naquele não dá mais, aí pega um puta de um asco, exclui a pessoa, faz um outro emaranhamento e aí a vida trava tudo. Essa lei do equilíbrio ela tá muito ligada às outras leis também, tá bom? Então essas relações no trabalho, elas precisam estar equilibradas e se alguém te pede um favor dentro do trabalho, uma coisa é um favor. Será que você tem uma moeda de troca caso você peça um favor para essa pessoa também? Ou às vezes a pessoa não vai precisar de nada de um serviço seu, mas essa relação precisa ser compensada. Porque eu vou dar uma informação para vocês, que eu falo bastante nos meus cursos, mas poucas pessoas conhecem. Teve uma enfermeira americana que ela fez uma pesquisa com pacientes terminais. Pacientes terminais são os pacientes que estão no leito de morte, tá? Tá naquele tratamento paliativo, tá na morfina, tipo assim, ó, não vai dar mais, não vai segurar, a pessoa vai virar óbito. Então, nesse momento, ela fez a pesquisa com as pessoas. E ela coletou dessas pessoas qual era o maior arrependimento dessa pessoa ali, no leito de morte, no final da vida. E ela listou 5. Dos 5, pessoal, o primeiro de todos tem muito a ver com o que a gente está falando agora. O primeiro de todos eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. E dissertando sobre isso, inclusive sobre essa pesquisa da pessoa, a gente às vezes faz para as pessoas sem querer algo em troca, entre aspas, mas na verdade você espera alguma coisa. Aí você passa uma vida servindo, você passa uma vida fazendo tudo para as pessoas, e o que ela viu? Que no final da vida, no leito de morte, essas pessoas elas pedem uma compensação. No momento onde ela não vai ter mais como fazer isso, a vida já passou. Então essa pesquisa traz uma luz muito grande para que nós trabalhemos o máximo possível essas compensações durante a vida, para que não cheguemos lá na frente e falar, porra, que merda, eu queria ser isso e as pessoas nem me pediram. Essa é a principal. Tem uma pessoa que fala assim, ela mesma fala na pesquisa dela, que ela fala assim, você faz pelas pessoas sem as pessoas pedirem, só que você faz esperando algo em troca, mas a pessoa não te pediu. E isso o Hellinger fala até num livro chamado Ordens da Ajuda. Eu tenho um vídeo no YouTube que fala disso. Se você tiver curiosidade, entra Ordens da Ajuda Everton Araújo. Vai aparecer um vídeo meu. Que é falando as 5 ordens da ajuda. Essa é uma delas. É quando você faz sem a pessoa pedir, só que você quer algo em troca. Tá? Então esse é o maior arrependimento em paciente terminal dessa pesquisa dessa mulher americana aí. Bom, se vocês estiverem gostando, pessoal, vou lembrar vocês de estar sempre dando um toquezinho aí na tela para que ganhe relevância essa live e possa chegar a mais pessoas, tá bom? Bom, falamos de pais e filhos, falamos de relação profissional, falei brevemente do terapeuta, mas vou explicar um pouquinho mais. Nós, que somos terapeutas, né? Então, eu trabalho com fisioterapeuta, eu trabalho com terapia biológica, eu trabalho com constelação familiar, psicólogos também, terapeutas. Uma das coisas que compensa muito, pessoal, é quando a pessoa te vê e ela só te vê como a luz do fim do túnel. É claro que eu não vou ser incoerente, porque há um tempo atrás eu escrevi no meu Instagram que às vezes você é a luz da pessoa. No meio da escuridão, eu escrevi lá, em tanta escuridão seja a luz. Às vezes você é a única esperança que a pessoa tem na vida. E às vezes a pessoa te procura. Porém, essa pessoa às vezes te procura diversas, centenas de vezes. E lembra sempre, qual é a moeda de troca? E não entenda a moeda como dinheiro. Moeda é o que nós vamos trocar. Então eu te dou uma informação, eu te ajudo num processo, mas o que eu ganho em troca? Às vezes, já aconteceu comigo, tá? A pessoa pede ajuda, e aí eu pedi um depoimento. Ô fulano, você poderia me dar um depoimento sobre tudo isso que está acontecendo?
e sobre o quanto eu já contribuí para sua vida, a pessoa falou, não me sinto à vontade para fazer um depoimento, não. Eu falei, então eu sinto muito, então a sua relação realmente desequilibrou, eu me retiro dessa relação. Estou deixando claro para você para que isso não fique mal entendido, mas realmente desequilibrou nossa relação, então não faz mais sentido para mim. Entendem onde está o equilíbrio? A pessoa me pede ajuda, porque eu também tenho uma função de terapeuta, e aí eu falo essas coisas na live, eu faço vídeo, então chove mensagem. Se eu for printar um dia de todas as mensagens que eu recebo, galera, cada caso vai de gente que sofreu abuso, de gente que tem problema com pai e mãe, até homem que me procurou para tentar aumentar o tamanho do pênis. Tem uma noção. Até achei que era zoeira, mas não é zoeira. Então as pessoas me procuram para resolver problemas assim, centenas de temas que eu falo, caralho, como é que pode? Tem casos que eu nunca vi, tem casos que é muito comum, mas tem casos que eu falo, meu Deus, jura? Vocês dão risada, né? Mas não é mentira, não é mentira, gente. Eu posso printar um dia a tela para vocês, vou apagar o nome da pessoa, mas a pessoa me procurou para tentar aumentar o tamanho do pênis, porque ela foi trocada por um cara e o cara tinha um membro maior que o dele. Vocês dão risada, né? Agora, você imagina o desespero, só para completar, imagina o desespero para uma pessoa encontrar um fulano na internet que fala de impotência sexual, e foi nesse vídeo que ele comentou, a ponto de falar que ele passa por um problema onde o membro genital, então o peru dele é pequeno, e frente ao cara que levou a mulher dele embora. Então olha o desespero que chega da pessoa para falar para um desconhecido, que eu não conheço o cara. E ele nem é de São Paulo, ele é de um outro estado. Perguntou se teria algo para fazer. Eu falei, para tratar o sentimento de traição, dá. Ele falou, mas e algo fisicamente, para mudar fisicamente? Eu falei, não, aí não dá. Infelizmente, eu não consigo te ajudar para aumentar o tamanho do seu peru. Não falei desse jeito, né? Mas eu falei que não ia ter como ajudar, beleza? Então a gente é procurado o tempo inteiro para falar sobre temas terapêuticos, né? Então a gente tem que estar muito... Quem é terapeuta, tem muita gente aqui que eu vejo entrando, de pessoas que já fizeram meu curso que estão aqui, ou pessoas que têm uma luz na vida, cara, que é aquela pessoa que você senta do lado e fala, caralho, que gostoso sentar do lado dessa pessoa, cara, que negócio da hora, que pessoa agradável, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a moeda de troca aí vai ser muito sutil, então precisa saber até onde está equilibrado, até onde não está. Tem pessoas que me pedem ajuda e eu falo, cara, passa em casa aqui, velho. Tá eu e a Fernanda um dia aqui à tarde, passa aqui em casa, toma um café com a gente. Isso não desequilibra, e eu deixo claro. Tem pessoas aqui que eu vi que já comentaram que eu já convidei para fazer isso. Vem na minha casa, toma um café com a gente aqui, a gente troca uma ideia. Isso é leve pra gente, isso não vai descompensar nada, não vai desequilibrar nada. Às vezes é importante a gente, numa conversa, ser autêntico e falar, olha, desse jeito vai ficar um pouco desequilibrado pra mim. Ou, olha, eu vou te fazer isso e tá tudo bem, não tá compensado pra mim. Não sinto que desequilibra, não fica pesado, tá? Então, mais uma vez, a gente trazendo pra autenticidade, pra você falar quando tá pesado e quando não tá pesado, tá? Tamara falou aqui no Facebook, já descobriu o problema do meu relacionamento. Olha que interessante. Essa contribuição que é muito importante, Tamara. Por isso que eu tô aqui toda quarta-feira também, tá bom? A Rita falou, café filosófico. Eu chamo de café filosófico, tá? É um bate-papo informal, a pessoa paga um café. Às vezes ela paga um café. Essa semana tive um atendimento lá que ia ser um atendimento, mas eu falei, cara, não é um atendimento pra cá, é um caso exclusivo de constelação. Fiquei 1 hora conversando com a pessoa. Ele falou, e aí, mano, mas eu pago agora e pago depois? Eu falei, não, agora você me paga um café lá embaixo só. E aí tá pago. A pessoa falou, sério? Eu falei, sério, só um café tá tudo certo. Pagou um expresso, fechou. Tá bom? É o que eu senti na hora. Relação de casal, quando não há uma troca, onde sempre um faz pelo outro. Aí é desequilibrado pra caramba. E talvez esse seja um dos temas que eu mais atendo quando a questão da pessoa é relacionamento. Quando envolve relacionamento, geralmente existe ou uma representação. Então, por exemplo, eu tenho uma puta treta com a minha mãe, então eu busco essa representação. A Fernanda vai representar pra mim a minha mãe. Porque hoje ela é a mulher mais próxima a mim, é a mulher que eu resolvi casar e construir uma família.
Então ela é a representação do meu primeiro amor, que é a minha mãe. Se eu tiver algum problema com a minha mãe, isso diretamente vai ser refletido nela. Se eu não tiver resolvido com isso, se eu não estiver olhando para isso, pelo menos olhando, o que é olhando? É sabendo que eu tenho uma situação emaranhada com tal pessoa, se eu estiver olhando é porque eu estou tentando buscar uma solução. Agora, às vezes tem pessoas que falam, não quero nem saber, não quero nem olhar para isso. Não quero olhar para isso agora, não dou conta. Ok, você não dá conta agora, mas em algum momento isso vai apertar, tá bom? A vida é assim, esse é o princípio da evolução, ele vai acontecer dessa maneira. Então, geralmente no casal, ou é uma exclusão da mãe ou do pai, que é representado no parceiro, que isso pode também envolver uma ordem, então a pessoa às vezes entra numa situação de eu não sou o pai da Fernanda, mas às vezes eu me coloco com o pai dela, se ela tiver algum problema com o pai, e vice-versa se eu tiver com a minha mãe. Mas o equilíbrio em si, a compensação, é uma das coisas que eu mais vejo que falta. Por quê? Eu vou dar exemplos aqui de casa. Como é que a gente compensa algumas situações? A gente fez o teste da linguagem do amor aqui em casa, inclusive foi uma live que eu fiz, mandei o material para fazer o teste, muitas pessoas me deram feedback. E a gente tem linguagens, algumas semelhantes e algumas diferentes. Então, como é que eu posso compensar um dia que eu chego aqui em casa e de repente a Fernanda, sei lá, estendeu a roupa que a gente tinha lavado, ou ela ficou com a Clara o dia inteiro, ou eu quero compensar para que ela fique bem com isso, tá? Então, às vezes eu lavo uma louça. Hoje eu falei para ela, amor, vai lá comprar o presente da sua mãe, que era aniversário dela hoje. Vai lá comprar o presente da sua mãe, eu fico com a Clara, aí dormir com ela no chão. Então essa é a maneira da gente compensar também. E chamo vocês para uma reflexão, como é que vocês têm compensado o relacionamento de vocês? Ou será que você não está numa relação também porque estava sempre descompensando? E o descompensar, pessoal, de novo, onde está a moeda de troca? Não é que a minha parceira, eu faço para minha parceira, então ela tem que fazer sexo comigo. Se essa for sua moeda de troca, fala, tá? Mas saiba que ninguém vai ser forçado a fazer nada. Esse equilíbrio ele tem que vir de uma maneira leve. Fazer de uma maneira leve não significa que eu vou fazer só as coisas que eu gosto. Mas é uma coisa que eu sei que se eu fizer, isso vai manter a chama do meu relacionamento, isso vai manter a admiração mútua que nós temos um pelo outro. Então, se isso vai ser mantido e fica leve para mim, a gente faz. A gente tem que encontrar o que equilibra na relação. E às vezes, muitas vezes, está na maneira de que cada um enxerga o mundo, como consequente também, como consequência, o amor. Então, para mim é tempo de qualidade. Se eu tiver tempo, para mim isso aí é amor pra caramba. Sentar na sala, eu, a Fernanda, a Clara, o Luca na barriga ali brincando e tal, isso pra mim é tempo. E tempo pra mim é amor, tá? A Fernanda também tem uma linguagem de atos de serviço. Então, ontem à noite eu cheguei e lavei a louça. Hoje ela acordou de manhã, viu a louça lavada, de novo, aconteceu isso. E ela mandou, bom dia amor, você é lindo. Pronto, eu entendi. Isso é praticamente falar, eu amo você pro resto da vida. Então é uma troca, pessoal, tem que ter essa troca. E você precisa encontrar o que de fato equilibra a sua relação. Se você consegue colocar essa lei, principalmente do equilíbrio, em prática, os relacionamentos abusivos eles tendem a diminuir. As pressões, as sobrecargas tendem a diminuir também, porque você está sendo autêntico e você está fazendo a sua compensação, tá bem? Eu estou terminando a live e aí quem tinha algumas dúvidas pode ir mandando perguntas aqui que eu vou entrar nas perguntas que já me mandaram, a gente vai respondendo aqui também, beleza? Tem uma outra situação, pessoal, que quando eu estava escrevendo o roteiro aqui, isso ficou muito importante e ficou assim, ó, batendo muito na minha cabeça. Imagina uma situação que a mulher ganha mais do que o homem. É só uma posição, tá? Então pode ser o homem também. O que acontece na relação do casal? Quando um do casal fala pro outro assim,
bom, eu vou pagar a sua faculdade, principalmente estudo que vai encaminhar para a vida, sabe? Isso tende a dar uma puta descompensação. Por quê, pessoal? Porque, vamos colocar um exemplo aqui, eu pago uma faculdade para a Fernanda. Quando eu pago uma faculdade para a Fernanda, ela nunca ou dificilmente vai conseguir compensar isso. Porque quem faria isso por ela seria os pais, que eu dou uma profissão e te encaminho na vida. Se a pessoa não teve a oportunidade de fazer faculdade, de estudar, e eu, no caso, dando o meu exemplo, vou dar esse estudo para ela tem que estar muito consciente na cabeça dela e no coração dela que o que eu estou fazendo por ela é impagável. Não necessariamente só impagável, mas que é uma situação que um pai faria para um filho, tá? E aí, no sentimento de quem está recebendo uma coisa que é para a vida, um curso de coach, uma formação, uma faculdade, de quem está recebendo tem que estar muito no coração a frase: o que você fez por mim não tem preço, tá? Porque isso tem muito a ver com vida. Principalmente são as experiências do Hellinger, que vem da constelação. Beleza? E então é isso aí. Agora eu vou responder as perguntas que me mandaram aqui. Lá no Instagram, eu abri para algumas perguntas e as pessoas mandaram aqui, ó. Eu vou ler 3 perguntas. Se vocês tiverem perguntas também, vocês vão falando, para a gente finalizar a live. Como equilibrar a relação entre mãe e filho, onde a mãe é uma viúva e ela coloca sobre o filho a responsabilidade que o marido dela tinha. Por exemplo, a mãe cobra do filho satisfações da sua vida como se fosse se ela fosse a mulher do filho. Deu para entender? A mulher perdeu o marido, ficou viúva, então ela coloca o filho na posição do pai. Isso não necessariamente é uma situação de desequilíbrio. Eu trataria primeiro a ordem. Pais, filhos. Acabou. Quando um filho sobe para ficar na posição dos pais, é óbvio que vai desequilibrar essa relação. Mas nesse caso, e a pessoa, eu vi que ela está aqui, ela está ouvindo, nesse caso a ordem prevalece. Porque se você resolve a ordem, a paz tende a acontecer. Sem ordem, pessoal, não tem equilíbrio, não tem paz, não tem sossego. Eu acho que uma das leis mais fortes das leis do amor, que são as leis que o Bert Hellinger escreveu, é a ordem. Sem ordem não tem paz, sem ordem não tem equilíbrio, sem ordem não tem leveza. Tá? Então essa é a primeira pergunta. Tem uma pergunta aqui, ó. Pai dá dinheiro para os filhos e netos igual, mas agradecer não é o suficiente. A cobrança é grande, quer dominar a vida de todos. Então aí é uma questão de quem está recebendo tenha que buscar um novo caminho na vida. Porque se o pai dá dinheiro, mas ele cobra, por que será que o pai está fazendo isso? A pessoa que está recebendo, se ela for encaminhada para a vida, se ela tiver a profissão dela, se ela tiver um bom trabalho, se ela estiver lutando pelas coisas dela, ela não vai precisar mais do dinheiro do pai. E esse é um movimento natural da vida, tá? É muito claro isso. Que em algum momento, se você recebe uma mesada, né, que é dinheiro vindo dos pais, isso, se você quiser uma prosperidade na vida, isso vai ter que interromper. Porque uma ajuda, claro, sempre bem-vinda. Agora, numa situação que o seu pai faz o tempo todo e ele te cobra, e é você que está passando por isso, e você que está sentindo esse desequilíbrio, como é que você sai disso? Prospera, tenha sucesso e viva a sua vida. Ao ponto de falar: pai, obrigado, eu agradeço o seu dinheiro, mas hoje eu não preciso mais. Acabou, não tem mais cobrança. Tá? Em uma situação de sentimento de dívida com os pais, como equilibrar depois de um desequilíbrio? Ou seja, como tirar esse sentimento de quem tem que dar ao pai tudo o que puder. Deixa eu ler de novo. Uma situação de sentimento de dívida com os pais, como equilibrar depois de um já desequilíbrio. Então a situação está desequilibrada e a pessoa percebeu isso. E ela está perguntando como ela compensa esse desequilíbrio. Ou seja, como tirar esse sentimento de quem tem que dar para o pai tudo que puder. Quem perguntou isso foi o Reuter. Reuter, o maior movimento que você pode fazer até eu vou falar a sua linguagem, que eu sei que você é cristão,
é um mandamento bíblico que fala honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não significa eu tenho que dar beijo no meu pai, eu tenho que abraçar minha mãe, eu tenho que falar todo dia que eu amo meu pai e minha mãe. Isso não é necessário, esse movimento ele é interno. Quando você agradece seu pai pela vida que ele te deu, e como é que você pode fazer isso? Tendo sucesso, prosperando, sendo feliz. Isso não tem preço para um pai. E o contrário também é verdadeiro. Matar um pai é se suicidar, fracassar na vida ou ser triste. Viver depressivo. Então, se você quiser honrar a vida que seu pai te deu, faz a sua vida o melhor que você pode, velho. Seja a melhor pessoa que você pode ser. Busque a sua evolução, busque a sua prosperidade, busque o seu sucesso, busque a sua felicidade também, que vai vir através dos outros pilares da sua vida. E honra a vida. No momento que for oportuno, fala, pai, agradeço a vida que você me deu. Ou faz esse movimento toda vez que você faz sua oração. Agradece seu pai pela vida que ele te deu. Isso é surreal, esse movimento, tá? Essa é a maneira de compensar. Outra pergunta, e quando o irmão mais velho cobra ter trabalhado junto com nossos pais para nos criar? Por mais que a gente faça para esse irmão, nunca é o suficiente. Bom, agradeça seu irmão e fala para ele de coração, fala, agradeço de coração tudo que você me fez, mas essa relação não tem mais o que compensar. Eu agradeço você quer mais o quê? Você quer dinheiro? Você quer a minha vida? Eu agradeço, cara, eu honro. Então o movimento de honra é a principal liberação que vocês podem fazer para equilibrar essas relações que vocês falam que estão emaranhadas. Tá bem? Tom, e quando os pais fazem mais por um filho do que para o outro? Isso é uma questão de percepção também, Jaque. Porque às vezes você não precisa tanto. Vamos falar que é você que recebe menos do que o seu irmão. Talvez você precisa menos. E lembra sempre, o movimento maior é você sair e não depender mais dos seus pais. Esse é o movimento da vida, tá, gente? Esse é o movimento da vida. Se você não precisa mais, continua a sua caminhada, segue. Agora, se nesse sentimento que seu pai dá mais para o seu irmão do que para você, e esse dar está envolvendo carinho, está envolvendo sentimento, carência, aí é outra pegada. Então, como é que você vai compensar isso? Às vezes é pedindo, às vezes é pedindo colo, às vezes é entendendo a linguagem do amor dos seus pais, para que você saiba falar e eles entendam a sua linguagem e eles falam a sua linguagem. Será que eles não estão fazendo a mesma coisa por você ou até mais, só que o seu modelo de perceber a vida é diferente do seu irmão? Essa é a pergunta que eu deixo para você, tá? Pessoal aqui, cacetada essa live, cansei de agradecer, ajudei a cuidar dos filhos dela. Está relacionado a outra pergunta, né, Bel? Você perguntou sobre a questão do seu irmão e cansei de agradecer, ajudar a cuidar dos filhos dela. Então, se para você já fez a parte, tá equilibrado para você, abençoa essa pessoa, honra ela e segue a vida. Ah, mas e se essa pessoa continuar com um sentimento ruim para cima de mim? Aí é a questão dela. Aí você não tem muito mais o que fazer. A não ser que numa situação que der contexto, você fala, como é que a gente pode compensar essa relação? Porque eu sinto que ela está descompensada. Se ela está descompensada, como é que a gente pode compensar? Às vezes a pessoa está te pedindo uma coisa que você não está dando só porque você não está sabendo o que ela está pedindo. Inconscientemente, por ela não estar sendo autêntica e conseguir expressar, ela está pedindo, você não está atendendo a necessidade dela e ela está ficando dessa maneira. Tá? Deixa eu ver uma pergunta aqui que a Nathalie, acho que é Nathalie, né? Mandou aqui no Facebook. Término de relacionamento em que as duas partes ainda gostam e não se desligam. O que fazer? Aí eu vou ter que ser direto e reto. Por que vocês não estão juntos? Qual é a questão do relacionamento de vocês que desequilibra? Se o término de relacionamento em que as duas partes ainda se gostam e não se desligam, o que fazer? Volta com esse cara, velho. Volta. Se vocês se amam de verdade, busca entender a linguagem de amor de cada um, o que pode compensar e segue o jogo. Se vocês se amam, continua. Acho que mais direto que isso não poderia ser. Rubia perguntou aqui, quando seus pais cobram, o que te deram? Mesmo que você percebe que ele cobra dinheiro, o que te deu? Eles cobram em dinheiro o que te deram. Então, quando seus pais te cobram, o que te deram? Mesmo que você percebe que eles cobram em dinheiro o que te deram.
Rubem, falo como pai, tá? Se eu tô em paz com os meus sentimentos, e principalmente se eu tô em paz com o meu pai, com a minha mãe, eu vou fazer o que eu puder fazer pela minha filha e pelo meu filho agora. Se lá na frente eles não entenderem o processo, ou falar, pô, você me deu demais, ou você me deu de menos, você faltou, você viajava muito, eu vou falar, filho, eu sinto muito, era o que eu tinha de ferramenta na hora. Possivelmente, Rubens, se seus pais estão pedindo isso pra você, se eles te cobram em dinheiro isso, é porque tá faltando alguma coisa pra eles. E às vezes com dinheiro você não vai conseguir pagar. E se você não vai conseguir pagar com dinheiro, às vezes você vai fazer uma dívida para sempre com os seus pais. Então a minha sugestão para você é, pergunta para eles por que eles te cobram tanto. Aí eu já peguei situações que o filho fala assim pro pai, eu não pedi para nascer. Aí você fala, movimento maior de separação e desequilíbrio não tem. Né? Então eu não pedi para nascer. Por que você não me abortou? Já escutei isso. Então pergunta para eles, Rubem, tá? Eles pagaram sua formação, pagaram sua educação, mas nada mais é do que encaminhar para a vida. Isso é o básico de um pai e de uma mãe. Mas possivelmente seus pais não estão resolvidos com os pais deles. E você não vai poder interferir nisso. O que você pode fazer é respirar, entender que eles estão fazendo o melhor que eles podem, mas que você pode fazer diferente. E aí aquela frase minha filosófica, terapêutica, que é alguém precisa parar essa porra. Para você e as próximas pessoas que vierem não passem por isso também. Tem uma outra pergunta aqui, quando os avós tentam comprar o neto para afastá-lo de ter um relacionamento? Comprar? Como assim comprar o neto para se afastar de um relacionamento? Tipo, o vô não gosta do relacionamento do neto e aí compra em dinheiro? É isso? Acho que eu não entendi. Os pais cobram cuidado com eles, como se fossem filhos. Como se resolve? Foi o que eu falei ainda há pouco, Érica. Se seus pais estão precisando de cuidado, né? Ajuda, né? Porra, meu pai tá passando fome, minha mãe tá passando fome, eu tenho como dar sustento para eles, pelo amor de Deus. Eu vou colaborar também, tá? Mas até onde isso pesa para você? Foi o exemplo que eu dei da moça no começo da live, né? Até onde isso pesa ou até onde isso compromete a sua vida? Então é isso que tem que equilibrar, tem que estar leve para você, tá bom? Deixa eu responder aqui as últimas duas perguntas, pessoal, que eu recebi, que eu prometi para a pessoa que eu ia responder na live, tá? Respeitar as individualidades e o espaço único do parceiro ou parceira. Isso é equilíbrio. Então a pessoa perguntou como respeitar as individualidades. Eu geralmente durmo cedo. Vocês estão me fazendo dormir muito mais tarde do que tradicionalmente eu durmo. Quando eu anunciei a live às 10 horas da noite, um amigo meu até falou, porra, e o seu sono? Vai ter que dormir mais tarde? Sim, eu vou ter que dormir mais tarde. Me propus a isso. Geralmente eu durmo antes da Fernanda. Agora com a gestação um pouco diferente. Ela tem às vezes ido para a cama um pouco mais cedo que eu. É uma individualidade. Se eu chegar do trabalho à noite e quando ela for dormir, ela falar assim, pô amor, eu vou dormir. Eu falo, tá, eu vou ver o jogo. Ela tem que respeitar a minha individualidade. É claro que se eu for pensar só na minha individualidade, do tipo, só eu me importo, só importa eu em primeiro lugar, isso não é um relacionamento. Se eu me importo só comigo ou a prioridade sou eu o tempo inteiro, é mais fácil você ficar sozinho e não se relacionar. Então, o equilíbrio faz parte disso daí também, não deixa de ser a compensação. Então, respeitar as individualidades é saber que as pessoas são diferentes e que um dos maiores desafios do ser humano é conviver com uma outra pessoa dentro da mesma casa de sistemas completamente diferentes, que é o casamento, é a união. Não é à toa, eu acho, que o primeiro milagre de Jesus na história da Bíblia foi num casamento, né? Jesus já começou ali, ó, falar, é aqui. Tem que começar aqui, porque se não fizer aqui não vai mudar nada. E vamos para a última pergunta, que nós temos mais, acho que alguns minutinhos só na live. Olá, boa noite. O que fazer quando a relação no dia a dia é ótima, mas o casal tem conflito de objetivos? Um gosta de praia, o outro detesta. Um quer morar em um lugar, o outro quer morar em outro. Um abre mão pelo outro, ou melhor, um abre mão pelo outro, ou melhor procurar alguém mais compatível?
talvez você não encontre alguém tão compatível assim. Relacionamento é você se relacionar dia a dia com alguém diferente de você. Agora, eu não sou muito de praia, de areia. Fernanda gosta. Porra, mas o que me custa ir pra praia uma vez? Aonde está o equilíbrio? Quase falei o nome da pessoa. Aonde está o equilíbrio na situação? Onde uma vez nós vamos à praia e na outra vez nós vamos ao campo. Aonde eu quero morar num lugar e ela quer morar em outro, vamos tentar achar um meio termo. Se você não está disposto ou disposta a negociar dentro de um relacionamento, eu sinto dizer, mas esse relacionamento tem hora para acabar. Relacionamento é você ceder, mas não abrir mão 100% a ponto de desequilibrar a sua relação. Faz um, faz outro. É a compensação. Bom, então, esse final de semana tá frio, puta, vamos pra uma casa no campo? Lareirinha, bonitinha, gostoso, beleza. E quando fizer sol, vamos pra praia. Ah, mas eu detesto praia. A Fernanda vai falar o que pra mim? Porra, então vai se fuder. Que hora que a gente troca? Que hora que a gente faz essa troca? Onde tá a compensação? Então, pra você que me perguntou isso, a compensação está no relacionamento. Você estar aberto a se relacionar. É você estar aberto a negociar os seus gostos, porque não passa mais a ser você. Relacionamento você sabe, ou deveria saber, vocês aqui, que não vai ser só do seu jeito. Se for do seu jeito, não é relacionamento. Isso aí chama ordem, poder, como é que chama lá o negócio da ditadura? É ditadura. Você manda e acabou. Não funciona assim. Tá bem? Bom, pessoal, essa live foi muito mais extensa do que eu achei que seria. E toda vez que eu preparo pouco material, é quando o negócio flui. Então eu vou parar de preparar muito material para vocês. Vou ser mais autêntico aqui, vou falando, vou respondendo. Vou dar um direcionamento no tema, mas vou respondendo. Então, o que eu vou pedir para vocês? Que se vocês gostaram da live, vocês que estão aqui, e hoje foi recorde, gente. Somando tudo, deu mais de 70 pessoas na média. E isso é do caralho. Agora, eu acho que a gente também mudou o horário, então isso facilitou. E eu quero esse feedback de vocês. Vocês aqui do Face e vocês aqui do Insta, tá? Se às 10 horas da noite é melhor do que às 9. Então, deixa nos comentários. Eu vou fazer uma postagem agora, uma foto simples no meu Instagram. Sei lá, tipo, eu, a Clara e a Fernanda. E comentem lá, agora, nesse momento, se vocês querem a live às 10 ou vocês querem a live às 9, tá? Vou fazer isso no feed e vou fazer isso no Instagram, nos stories. Vou fazer uma pesquisa ali. E aí vocês vão lá e respondem pra mim. Beleza? Puta, já tô vendo que às 10 horas vai arregaçar de ganhar. Mas beleza, vamos abrir uma votação. Vou fazer nos stories, melhor, tá? Vou pros stories agora, vou acabar de postar aqui, vou terminar a live e vou postar. E aí vocês respondem lá nos stories, tá? Vocês estão no Facebook, evertonaraújo.terapias aqui no Instagram. Aí vocês votem lá, fechou? Pessoal, muito obrigado por todos que estavam aqui. São 5 para as 11. Vamos para os nossos aposentos. Lembrando, constelação familiar nesse final de semana. Falando das caras 27 de julho, ainda tem vaga. E o curso de reprogramação biológica dia 26 de outubro, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Até uma próxima, gente.